E o relato é este: o poder da praga de um maledito ou apenas má sorte no amor? Oi, Ana e Assombrado, sou inscrita nova do canal. Os vídeos surgiram como uma sugestão no YouTube. Coincidência? Acho que não. Os nomes a seguir estão todos trocados e o relato é longo. Tentei ser breve e contar os detalhes. Anos 2000. Eu havia trocado de colégio em 2000. Até 99 eu estudava em colégio particular, mas meus pais se separaram e meu pai não quis mais ajudar a pagar o colégio, pois tinha uma nova família. Que coisa, né? A gente larga a outra para trás e começa a cuidar da nova, né? Bom, desculpa. Em 2003, quando completei 15 anos, iniciei meu primeiro namoro com o Jorge. Eu era muito apaixonada por ele. Desde os 13 anos, a gente ficava assim de namorico, mas nada sério. Estudávamos no mesmo colégio estadual e nosso namoro durou até 2006, quando completei 18 anos. E terminamos. Mas continuávamos, ficando às vezes, mas sem compromisso. E assim cada um ficava com quem bem entendesse. Foi quando conheci o Maledito, que também estudava no mesmo colégio que nós. Fiquei com o Maledito, infelizmente. Sem nenhum compromisso, inclusive deixava bem claro que eu não queria nada sério, só ficar. Um belo dia, o Maledito me convidou para ir até a casa da irmã dele, que era mais velha, porque ela tinha saído para trabalhar e pediu para ele dar comida para o cachorro. Eu, idiota, acabei indo. E nesse dia, tudo rolou. No outro dia, quando cheguei na escola, todos já sabiam que tudo tinha rolado entre nós. E eu não tinha contado e jamais contaria para ninguém. Descobri que ele tinha namorada e, além de tudo, que ele tinha falado para os meninos em um jogo de futebol que as coisas rolaram lá na casa dele. E eu resolvi que eu não ia mais ficar com ele. Até porque eu não queria nada sério e eu nunca achei correto ficar com um homem que tem namorada. E porque ele abriu a minha intimidade para outras pessoas. Eu me distanciei. Ele ligava para minha casa todos os dias depois da escola e eu ficava sozinha, pois minha mãe era concursada e trabalhava durante o dia num posto de saúde. Sendo assim, ele sabia que só eu atenderia o telefone. Eu não atendia e ele aparecia no meu portão me chamando. A gente morava perto. Ah, tá, é que ela escreveu aqui em outra cor, eu pensei, será que não é para eu falar? Não, mas ela não avisou nada que, se tiver em outra cor. Não, não falou nada, ela só quis destacar mesmo. Numa noite, eu ouvi o meu nome sendo chamado no portão de casa e falei para minha mãe não atender. Ele chamou por uns 20 minutos e eu e minha mãe bem quietinhas dentro de casa. Guarda essa informação. 2012. Bom, anos se passaram. Jorge casou, teve uma filha e nunca mais nos falamos. Só nos víamos de longe porque ele morava na esquina da minha casa. Em 2012, eu soube que o Jorge faleceu. Nossa, e aí em 2012, eu soube que o Jorge faleceu vítima de um assalto. Entrei na faculdade e comecei a cursar direito. Eu já trabalhava antes em um grande escritório e percebi que era a área que eu gostava. O Maledito ainda tentava contato comigo, mas eu sempre bloqueava. Geralmente ele tentava contato comigo quando via que eu estava namorando e eu nem tchum para ele, porque eu sabia que aquilo lá era fria, mais gelada que bunda de pinguim. 2014 a 2017. Em 2014, tudo estava indo bem e comecei a namorar um rapaz que conheci no estágio. Ele era muito legal no começo, mas começou a me tratar mal. Me trancava no quarto dele quando ele saía para trabalhar. Gente, misericórdia! Ele me trancava no quarto dele quando ele saía para trabalhar, que nem bicho. Nem com bicho a gente, dependendo, faz isso. Ele não me deixava voltar para minha casa e nem trabalhar. Terminamos.
E em 2016 conheci outro rapaz e começamos um relacionamento, que deu ruim de novo. Brigas, traições por parte dele, feitiços e tudo mais. Ana, foram 2 relacionamentos abusivos, um atrás do outro. 2 vezes eu caí em depressão. Nada dava certo nos relacionamentos e eu me questionava se o problema era eu. Emagreci tanto que eu usava calça número 36 e ficava enorme em mim ainda por cima. Gente, 36? Bem pequenininho, né? Um dia, o maledito me achou em casa, pois eu estava no pátio e desceu do carro e veio me contar que havia se casado, mas que tinha traído sua esposa com uma colega de trabalho, que a colega engravidou, eram gêmeos e que ele tinha ido comprar remédios para ela perder as crianças. Mas eu falei, o que eu tenho a ver com isso, né? A menina foi parar no hospital, pois perdeu. Peraí. Ela perdeu um deles e o outro nasceu, mas com problemas cardíacos e sobreviveu. Eu fiquei incrédula e mandei ele embora. Por que ele foi lá contar isso? Comecei a ficar com o Roberto, que conheci em um grupo de amigos. E adivinha? O Roberto era primo do maledito. Eu nem imaginava, porque o Roberto usava um sobrenome que não era igual do maledito. Não tinha nada nas redes sociais que indicasse que ambos se conheciam ou algo parecido. Eis que o maledito descobriu. Pediu para o Roberto meu telefone e me ligou. Eu estava na faculdade, prestes a fazer uma prova cabulosa, e ele me disse um monte de coisas, como, por exemplo, que ia colocar gente na faculdade no meu pé para me vigiar, porque ele conhecia um monte de gente que estudava lá. Tipo, para quê, gente? Fui fazer a minha prova no último dos nervos, mas consegui tirar uma boa nota ainda. Consegui me formar na faculdade e minha vida seguiu. 2022. Em janeiro agora de 2022, eu estava sentada em uma cadeira no pátio com o meu gato no colo, quando de repente quem que aparece no meu portão? O próprio maledito. Minha mãe não sabia de toda a história e abriu o portão para ele, e eu queria morrer. Ele entrou e sentou no meu sofá. Quando os meus gatos viram o maledito, começaram a correr desesperados pela casa. O maledito só falava do passado, que eu ficava com todo mundo. Ele só falava do passado, que eu ficava com todo mundo e eu realmente ficava, porque eu era solteira. Mas com o critério de não me envolver com um homem casado, ou que tinha namorada. Eu fiquei furiosa. Eu fiquei furiosa, mas nada daquilo era novidade para minha mãe. Ele me perguntou se eu estava solteira, e eu disse que sim, mas parecia que eu tinha apagado tudo o que ele tinha me feito no passado. De me infernizar toda vez que ele descobria que eu estava namorando, de me procurar e me ameaçar quando soube que eu estava ficando com o primo dele, que aliás me bloqueou em tudo e nunca mais ouvi falar também. Nesse dia que ele entrou na minha casa, eu comecei a me sentir mal. E ele me perguntou se eu... E aí que ele me perguntou se eu estava solteira, é isso? E eu, apaguei e disse que eu ia me casar em 2020. Que eu e meu ex estávamos procurando apartamento. Gente, não tô entendendo nada agora, peraí. Nesse dia que ele entrou na minha casa, comecei a me sentir mal. E ele me perguntou se eu estou solteira. Eu apaguei, entre aspas, e disse que eu ia me casar em 2020, que eu e meu ex estávamos procurando apartamento, mas que esse meu ex conhecia... ela tá contando do passado. Ela falou para ele que ela tá solteira, que em 2020 ela ia se casar. Mas eu e meu ex estávamos procurando apartamento, mas que esse meu ex conheceu uma estagiária no escritório e terminou comigo para ficar com ela. O maledito riu e eu me arrepiei toda. E ele disse: lembra aquela noite que eu fiquei que nem um idiota te chamando aqui no portão e você não me atendeu? Pois é, eu te roguei uma praga,
que você nunca ia ser feliz no amor porque você nunca quis namorar comigo. Ana, me arrepiei toda. Me deu uma vontade de chorar, de avançar na cara dele. Ele me disse que estava namorando uma menina de 21 anos. Hoje o maledito tem 36 e eu 33. Ele disse que é o primeiro namoro dessa, ele disse que ele é o primeiro namorado dessa menina, que ela faz todas as vontades dele, que ela é puritana, que não vê maldade em nada, e ele tá aproveitando dela, né? E que ele foi o primeiro dela, e ela é evangélica, e que isso é bom, afinal de contas, ela faz tudo o que ele manda. E começou a me comparar com a namorada dele, que ela não tem tatuagens, que ela não fuma. Tipo, então seja feliz. O que você está fazendo aqui, dane-se? Tchau, vai lá, seja feliz. Ou melhor, coitada moça, né? Bom, falando que ela não tem tatuagens, que ela não fuma, que ela segue a palavra de Deus enquanto eu sou espírita. Olha que malvada. Que ela é loira. Nos anos 2000 eu fazia mechas no cabelo, eu era quase que completamente loira. Eu fiquei chocada, porque eu não me comparo às outras mulheres. Cada uma é linda do jeito que é, independente de macho nojento querer causar rivalidade que não existe. Bloqueei ele no Instagram, porque antes disso ele tinha me solicitado amizade e eu não sei por que aceitei. Em um sábado desses ouvi uma voz dizendo para mim: some da vista dele. Foi então que eu bloqueei. Ele mandou mensagem no WhatsApp e me mandou mensagem: bom dia, musa do verão. Por que a senhora excluiu seu velho amigo, hein? Dormiu com os pés destapados? Por quê? Não respondi e bloqueei. Esqueci de bloquear no WhatsApp porque eu não falava com ele por lá, nem lembrava mais. Eu fico indignada porque parece que tem alguma coisa que me bloqueia as lembranças de tudo que ele me fez e me falou. Mas depois de 16 anos, eu acho que eu aprendi a enxergar. Antes tarde do que nunca, né? Realmente, depois que conheci essa criatura, lá nos anos 2000, até hoje, nunca mais tive sorte no amor, digamos assim. Mas também não posso colocar a culpa somente em terceiros, sendo que eu tenho livre-arbítrio para escolher com quem eu me relaciono. Já não sei se é má sorte ou praga do maledito, mas sigo firme acreditando que um dia as pessoas vão melhorar. Um beijo daqui. Um beijo para você, muito obrigada. Gente do céu, então, não vale a pena assim procurar saber se ele fez alguma coisa ou fazer umas limpezas espirituais, uns banhos, uns negócios assim. Será que não? Eu faria. Mas, gente, que obsessão. Cuidado. Cuidado. Cadê vocês? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.